Eu me lembro perfeitamente daquele dia. A poeira fina subia da rua de terra batida da Vila do Açude, aqui em Pirapora, Minas Gerais. Eu estava na janela, limpando a mesma poeira que se acumulava teimosamente sobre a moldura de madeira quando ele entrou. Pedro. Meu, na época, marido. Ele parecia um touro bufando, o rosto vermelho e a camisa amarrotada, voltando de mais uma semana fracassada no garimpo de Poconé, no Mato Grosso. Ele jogou a mochila no chão e o barulho seco ecoou na casinha de 2 cômodos. Eu me virei, o sorriso já morrendo na boca, sabendo que vinha tempestade. Aquele era o nosso ciclo. Esperança na ida, desilusão e fúria na volta. Tentei ser gentil, servi o café fresco que tinha acabado de passar, mas ele empurrou a xícara para o lado com um gesto brusco, fazendo o líquido quente espirrar. Para que serve isso, Ana? Para que serve tudo isso? Para que serve você? Ele começou, a voz baixa e carregada de desprezo, mas que para mim soava como o trovão mais alto que já ouvi. Ele apontava para a casa humilde, para o meu trabalho como artesã de bordados, meu ganha-pão na época, e para mim. Ele me chamou de inútil. Repetiu a palavra com um prazer sádico. Inútil. Disse que eu era um peso morto, que meus sonhos eram meros passatempos de pobre e que eu jamais sairia daquela vida. A humilhação não estava só nas palavras, mas no olhar dele, que me media da cabeça aos pés com desdém. Ele me comparava com as mulheres ricas da cidade que ele via de longe, as que tinham visão de negócio, as que não passavam a vida fazendo pano de prato. Naquele momento, não era raiva o que eu sentia. Era um frio terrível no estômago, uma sensação de anulação total. Eu era a Ana, a inútil de Pirapora. Eu não tinha sequer forças para chorar. No dia seguinte, ele foi embora, sem dizer adeus, deixando apenas a poeira e o eco daquela palavra horrível. Foi o fim do nosso casamento, mas sem que eu soubesse na hora, foi o início de tudo. Eu tranquei a porta da casa, olhei para os meus bordados, para a linha e a agulha, para minhas mãos, e jurei que aquela palavra, inútil, seria a bússola que me guiaria para o topo. Eu não sabia como, mas sabia que um dia a vida me daria a chance de reescrever aquela história. E para você que está me ouvindo agora, se você se identificou com essa sensação de ser menosprezado, de ter seus sonhos ridicularizados, já clica no botão de curtir este vídeo e se inscreve no canal agora. Não perca a continuação, porque a virada desta história é muito maior do que você pode imaginar. Sua atitude de hoje pode ser a bússola para a sua própria virada. A primeira coisa que fiz foi queimar a ponte com o passado. Vendi o que pude e usei o dinheiro para pagar um curso de gestão em EAD da capital, que consegui parcelar. Eu estudava o dia todo e bordava a noite inteira, dormindo apenas 3 ou 4 horas. Não havia mais tempo para a autopiedade. Só havia espaço para a disciplina militar. Eu troquei a Vila do Açude por um quarto minúsculo no centro da cidade, onde havia internet melhor e mais acesso aos correios para enviar minhas encomendas. Minhas peças de bordado, que antes eram apenas pano de prato na visão dele, se tornaram o meu foco. Eu não queria apenas vender, eu queria criar uma marca. Comecei a estudar a cultura do bordado mineiro, as tradições de ponto cruz e renda renascença, e percebi que o que faltava não era qualidade, mas narrativa. Comecei a contar a história por trás de cada linha, a alma de Minas que eu estava tecendo. Usei a internet, que Pedro dizia ser uma perda de tempo, para mostrar meu trabalho para o mundo. Criei uma loja virtual e passei a utilizar as plataformas de mídia social de forma estratégica, investindo todo centavo extra em anúncios segmentados. A virada veio em um feriado de Corpus Christi. Eu havia criado uma coleção de toalhas de mesa inspiradas nos tapetes de serragem colorida que enfeitam as ruas das cidades históricas. Uma blogueira de renome internacional, que estava visitando Ouro Preto, viu meu trabalho por acaso em uma feira de artesanato local, se apaixonou e fez uma postagem. Foi um tsunami. Em 24 horas, meu estoque esgotou. A demanda explodiu de tal maneira que não conseguia atender. Eu precisava de estrutura. Aquele momento foi crucial. Eu poderia ter sucumbido à pressão, mas me lembrei do olhar de Pedro e da palavra inútil. Usei o dinheiro inicial para alugar um espaço maior, contratei artesãs da própria Pirapora, muitas delas donas de casa talentosas que estavam presas em casamentos infelizes ou em empregos sem futuro, e comecei a construir a Renascer Atelier. Eu não estava apenas vendendo bordados. Eu estava vendendo autonomia e autoestima. A empresa cresceu exponencialmente, mas eu mantive o meu foco,
A minha obsessão. Ser reconhecida. Não para o mundo, mas para a única pessoa que havia me destruído. Eu não sabia onde Pedro estava, mas sabia que um dia nossos caminhos se cruzariam, e eu estaria pronta. Anos se passaram, e a Renascer Atelier não era mais um ateliê, mas uma empresa de médio porte, com exportações para a Europa, especialmente Portugal, país com forte tradição em bordados e renda, o que agregou um valor cultural imenso à minha marca. Eu estava morando em São Paulo, em um apartamento de luxo, mas a minha base ficava em uma das cidades históricas que tanto me inspiravam, Sabará, onde havíamos restaurado uma mansão colonial para ser nossa sede de estilo e design. No entanto, algo essencial ainda me faltava: o reconhecimento dele. Aquele desprezo ainda era uma farpa invisível no meu peito. Eu o rastreei. Não foi difícil. Pedro, o ex-garimpeiro que se achava o grande empresário, havia se mudado para São Paulo e tentava a vida no mercado financeiro, com investimentos arriscados em startups de criptomoedas. Ele não estava prosperando. Estava, na verdade, à beira da falência, vivendo de aparências e jantares de negócios financiados por empréstimos que ele não podia pagar. Eu descobri que ele estava noivo de uma mulher chamada Mônica, de uma família tradicional, mas que, ironicamente, dependia do dote para cobrir as dívidas do pai. A oportunidade de ouro surgiu quando a Renascer Atelier completou 5 anos. Eu decidi dar uma festa de comemoração na sede da empresa, na mansão restaurada em Sabará, batizada de Casa da Renda. O evento seria um marco social, com cobertura de revistas de lifestyle e convidados importantes do mundo da moda e dos negócios, incluindo investidores de Lisboa e Paris. Era a minha chance. O convite precisava chegar a ele. Pedi à minha secretária para levantar a lista de contatos dele e garantir que um convite personalizado e extremamente formal fosse enviado ao Sr. Pedro de Alcântara e acompanhante, Mônica Vilela. Eu queria que ele soubesse exatamente para onde ele estava indo. A mansão de Ana. A inútil de Pirapora. Aquele convite não era apenas um pedaço de papel. Era uma notificação, uma convocação silenciosa. Eu sabia que ele jamais recusaria, não apenas pela curiosidade mórbida, mas pela necessidade desesperada de se conectar com qualquer sinal de sucesso ou riqueza. A vingança, eu aprendi, não é fria, é paciente. E a minha estava sendo servida na mais fina porcelana. Eu passava horas imaginando a cena. Ele entrando na mansão que um dia ele disse que eu jamais teria, sentindo o cheiro de sucesso que ele nunca alcançou. Eu só precisava garantir que cada detalhe da festa, cada bordado, cada taça de cristal, gritasse a palavra que ele havia me ensinado: valor. A mansão em Sabará estava deslumbrante na noite da festa. A fachada colonial, iluminada por uplights dourados, parecia saída de um conto de fadas. No jardim, a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto tocava um repertório suave de Vila Lobos. Eu usava um vestido de seda pura, assinado por uma estilista brasileira renomada, com detalhes de renda renascença feitos pelas minhas artesãs. Eu não era apenas a anfitriã. Eu era a prova viva de que a utilidade não se mede pelo dinheiro de um homem, mas pela própria força de vontade. Eu estava no grande salão, conversando com o secretário de Cultura de Minas, quando a música pareceu parar só para mim. Ele havia chegado. Pedro. Ele estava mais velho. O terno parecia um pouco apertado, e o sorriso de fachada era tenso, uma máscara de pretensão. Mônica, sua noiva, era elegante, mas a maneira como ela se agarrava ao braço dele revelava insegurança. Meus olhos se encontraram com os de Pedro. Por um breve segundo, o desprezo em seus olhos foi substituído por um choque inegável, e depois, um brilho de cobiça. Ele tentou se aproximar com a desenvoltura de um velho amigo, mas eu o interceptei com uma frieza calculada. Sejam bem-vindos à Casa da Renda. Fico feliz que tenham aceitado o convite, Sr. Pedro. Eu disse, sem um pingo de calor na voz, mantendo meu sorriso profissional. Ele gaguejou falando algo sobre o sucesso merecido, mas eu cortei. É bom ver que nem todos os garimpeiros se tornaram inalcançáveis, Pedro. A propósito, a minha marca, a Renascer Atelier, está sendo cotada para entrar no mercado de luxo português. Algo que exigiu muito mais que sorte na busca por ouro. Eu usei exatamente o termo que ele empregava para desvalorizar o meu trabalho. Mônica percebeu o desconforto e tentou mudar de assunto, elogiando o bordado de uma cortina, sem saber que aquela cortina era feita à mão, e cada centímetro valia mais do que o salário anual dele. Eu os deixei à vontade, apenas o suficiente para que a atmosfera se tornasse sufocante para Pedro.
Ele estava preso na minha teia de sucesso. Ele tentava fazer contatos, mas todos os empresários e investidores presentes estavam ali para me conhecer, para se conectar com a Ana que ele havia jogado fora. O objetivo estava quase completo, a humilhação pública e silenciosa dele. Mas a minha vingança ainda guardava um ato final. Eu havia descoberto um detalhe crucial sobre Mônica, a noiva de Pedro. E essa informação era a chave para virar o jogo de forma inesperada. A humilhação de Pedro atingiu seu ápice quando ele tentou falar com um investidor português sobre uma oportunidade imperdível de criptomoedas. E o investidor, que já era meu sócio e sabia de toda a minha história, o ignorou completamente, virando-se para mim e perguntando sobre a expansão da Renascer para Madrid. Pedro se afastou, derrotado, e foi para o jardim, com Mônica o seguindo. Eu os observei de longe. A tensão entre eles era palpável. Eu me aproximei, não para humilhar Pedro, mas para executar a parte mais arriscada da minha vingança. Eu me dirigi a Mônica. Mônica, posso falar com você por um momento? A sós, se o Pedro não se importar. Pedro tentou intervir, mas Mônica, visivelmente intrigada, aceitou. Nós caminhamos para um canto reservado do jardim, sob a sombra de uma palmeira imperial, e eu fui direta. Eu sabia que Mônica era uma jovem talentosa, recém-formada em arquitetura de interiores, que havia abandonado seu sonho de montar o próprio escritório para se casar com Pedro e ajudar a família a sair das dívidas com o dote. Ela era uma vítima da situação tanto quanto eu fui das palavras de Pedro. Eu disse, Mônica, eu sei por que você está com Pedro. Eu sei sobre as dívidas da sua família e o arranjo do casamento. Não é segredo na alta sociedade. O rosto dela ficou branco. Como você sabe disso, Ana? Ela sussurrou, a voz embargada. Eu olhei para ela com compaixão, e não com rivalidade. Eu sei porque eu já estive no seu lugar, Mônica. Não por dívida de família, mas por dívida emocional. Pedro tem um talento especial para nos fazer sentir pequenas, para nos rotular de inúteis. Eu fiz uma pausa e revelei a bomba que havia guardado por anos. Mas o que você não sabe é que eu indiretamente sou responsável pela sua ruína. Há 4 anos, quando Pedro e eu nos separamos, ele me roubou uma pequena quantia. Não por maldade, mas por desespero para investir em um esquema de pirâmide. Esse roubo foi o estopim para o meu sucesso, mas para ele, foi o início de uma espiral. O Pedro que você está vendo agora, o que precisa de um dote para se reerguer, é um homem quebrado. E eu o quebrei, não financeiramente, mas expondo a verdade, pois os principais credores dele, aqueles que estão prestes a executar as garantias, são, na verdade, os mesmos investidores que me financiaram anos atrás. Eu não movi um dedo contra ele, mas o meu sucesso o expôs. E agora, você está prestes a se casar com um homem sem futuro, não por amor, mas por desespero. Eu a encarei. Você tem 2 escolhas: casar-se com ele e viver na sombra do fracasso, ou ser dona do seu próprio destino. Eu tenho uma proposta de negócio para o seu escritório de arquitetura. Eu vi seu portfólio. Seu trabalho é brilhante. Eu preciso de alguém para reformar o nosso escritório principal em São Paulo. Aceite a proposta e sua família estará segura, e você estará livre para ser a arquiteta que você nasceu para ser. Você está em um momento de escolha, Mônica. Qual é a sua prioridade? A imagem social do seu noivo ou a sua própria vida? Mônica ficou em silêncio por um longo minuto, apenas observando a água da fonte no jardim. Eu não pressionei. A vingança estava completa, mas ela não era mais sobre Pedro, mas sobre libertação. A vingança que me interessava agora era a que eu podia oferecer a outra mulher. Ela olhou para mim, e eu vi o medo e a determinação lutando em seus olhos. Você está me oferecendo um resgate, Ana? Por que faria isso? Ela perguntou incrédula. Não é um resgate, Mônica. É um investimento. Eu sou uma empresária. E eu só invisto em quem tem potencial. E você tem. Além disso, eu sei o preço de uma palavra maldita. O Pedro me chamou de inútil, e essa palavra quase me matou. Mas a sua família, Mônica, nunca a chamou de inútil. Eles apenas fizeram uma escolha desesperada, e eu estou te dando a chance de reescrever a história deles também, com o seu talento. Eu sabia que a resposta estava implícita. Voltei para o salão, e alguns minutos depois, Mônica me seguiu. Ela foi direta para Pedro, que estava bebendo champanhe barato no canto. Eu vi a breve e intensa discussão. Ela tirou o anel de noivado e o jogou na taça dele. O barulho do anel batendo no cristal foi abafado pela orquestra, mas para mim, foi a nota mais alta da sinfonia. Ela não disse uma palavra a ele. Simplesmente se virou e saiu da festa. Pedro, completamente descontrolado, tentou me alcançar,
mas foi contido pelos seguranças discretos. Ele gritava coisas desconexas sobre traição e inveja, mas ninguém o ouvia. Ele era um fantasma na minha festa. Naquela noite, Pedro perdeu não apenas a noiva e o dote, mas a última chance de manter a fachada de sucesso. No dia seguinte, Mônica estava no meu escritório, assinando o contrato. Ela estava radiante, uma mulher que havia acabado de nascer. O que aconteceu em seguida foi o mais inesperado. 6 meses depois, minha empresa estava em Paris, na Maison & Objet, a maior feira de design do mundo. Mônica estava comigo, como minha principal arquiteta. E o nosso stand, que unia o bordado mineiro com o design moderno europeu, era um sucesso estrondoso. A nossa parceria era a prova de que a sororidade é a verdadeira força do empreendedorismo feminino. Uma tarde, enquanto eu tomava um café na Place des Vosges, em Le Marais, meu celular tocou. Era Pedro. Eu não bloqueei o número dele nos últimos anos. Era o meu lembrete de onde eu comecei. Hesitei, mas atendi. A voz dele estava diferente, sem o ar de superioridade, cansada e quebrada. Ana, sou eu. Pedro, ele disse. Eu sei que você não tem obrigação de me atender, mas eu só queria dizer uma coisa. Eu perdi tudo, Ana. Absolutamente tudo. E a última coisa que eu tinha era a Mônica. Eu te odiei por meses. Te odiei por ter tido sucesso, por ter me exposto, por ter tirado a Mônica de mim. Mas eu percebi algo. Você não me tirou a Mônica. Você a salvou. E você se salvou de mim. Eu lembro daquele dia em Pirapora. Eu te chamei de inútil. A verdade é que o inútil era eu, Ana. Eu não soube reconhecer o seu valor, e nem o meu. Eu estou num emprego simples em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Estou cuidando de gado, longe da ambição e da mentira de São Paulo. E estou recomeçando. E por incrível que pareça, estou em paz. Não estou pedindo perdão, Ana, mas estou te agradecendo por ter me feito encarar a verdade. Eu não respondi de imediato. As lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de uma libertação final. A vingança havia se transformado em um ato de justiça e esperança. Eu não o perdoei com palavras, mas com o silêncio. Eu disse apenas: Pedro, cuide de si mesmo. E encontre o seu valor, assim como eu encontrei o meu. E desliguei. A história poderia ter terminado aí, com o perdão silencioso e a libertação. Mas o destino, ou a justiça poética, reservou um toque final. 6 meses depois da ligação de Pedro, Mônica me procurou. Ela tinha uma proposta inusitada. Queria reformar a nossa antiga casa na Vila do Açude, em Pirapora, a casa onde Pedro me chamou de inútil. Ela queria transformá-la em uma escola de bordado para as jovens da comunidade, financiada pela Renascer Atelier, um centro de capacitação para que nenhuma outra jovem se sentisse sem valor. Eu achei a ideia fascinante. Viajamos juntas. Ao chegarmos lá, na mesma rua de terra batida, o que encontramos foi algo inesperado. Pedro estava lá. Ele não estava mendigando ou nos esperando. Ele estava trabalhando. Ele havia usado suas habilidades de gestão, que ironicamente adquiriu na época do garimpo e do mercado financeiro, para ajudar uma cooperativa local de pequenos produtores de cachaça a organizar a logística de exportação. Ele havia voltado para a essência do trabalho honesto, humilde. Ele nos viu, e o silêncio preencheu o espaço. Mônica, com a força de uma mulher livre, sorriu primeiro. Oi, Pedro. Viemos fechar a compra da casa. Aquele encontro não foi um retorno romântico, nem um reencontro de ódio. Foi um momento de transformação mútua. Ele nos ajudou a carregar as plantas da reforma. Ele não era mais o monstro. Era um homem que havia encontrado um propósito. Eu percebi que minha vingança não o destruiu, mas o reconstruiu. E eu, ao libertá-lo da minha raiva, havia finalmente me libertado da palavra inútil. Eu não mais precisava do sucesso para me definir. O sucesso era apenas a consequência do meu valor. O toque final é este. Mônica e Pedro, hoje, trabalham ocasionalmente em projetos paralelos de desenvolvimento comunitário em Pirapora. Não como casal, mas como colegas. Pessoas que encontraram um caminho de volta para a dignidade. E eu? Eu sou apenas Ana. A empresária de sucesso, sim, mas acima de tudo, a mulher que aprendeu que o maior poder está em transformar a dor em propósito. Eu quero saber de você que chegou até o final desta jornada. Você já perdoou alguém que te magoou profundamente e sentiu que isso te deu mais poder do que a vingança? Me conte sua história nos comentários. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos capítulos desta saga de superação.